Evangelho, o reequilíbrio na tormenta. Preparação. Respiremos profundamente, permitindo que o ar preencha não apenas os pulmões, mas alcance as zonas tensionadas pelo estresse dos dias difíceis. Visualize que, ao seu redor, uma equipe de auxiliares especializados em higiene fluídica começa a atuar. Imagine uma chuva suave azul clara, como uma névoa, descendo sobre você, resfriando as engrenagens superaquecidas pelas preocupações com débitos, prazos e ausências. Este é o seu momento de blindagem. Feche as portas do mundo exterior por alguns minutos e abra as janelas da alma para a luz que não oscila. Prece de abertura. Mestre Jesus, engenheiro divino das nossas trajetórias, aqui nos reunimos em busca de diretrizes para o reerguimento das nossas paredes internas. Reconhecemos a dificuldade dos embates que hoje nos cercam, as pressões financeiras que tentam asfixiar o sono, os processos que exigem paciência exaurida e o luto que silencia a casa. Rogamos que teus emissários, em especial André Luiz e Camilo, nos tragam a clareza necessária para separar o que é ruína do que é apenas a queda de velhos andaimes. Que este lar seja agora um laboratório de paz e um porto seguro contra a ventania do mundo. Estão abertos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Leitura. A experiência demonstra que a tempestade, por mais severa que se apresente, cumpre uma função técnica de limpeza na atmosfera. No terreno das provas humanas, o acúmulo de desafios simultâneos, a dívida que bate à porta, o processo que se arrasta nos tribunais e a cadeira vazia deixada pelo ente querido não representa um castigo, mas uma aceleração do processo de burilamento. Quando tudo parece desmoronar, a estrutura que resta é a essência do espírito. É preciso aprender a gerir a escassez material sem permitir que ela se transforme em indigência espiritual, baseado em evolução em dois mundos e memórias de um suicida. Reflexão. A experiência demonstra que a vida, em sua complexidade biológica e espiritual, opera por ciclos de pressão que visam testar a resistência das nossas fundações mais íntimas. Ocorre que o espírito, mergulhado na densidade da carne, costuma perceber o acúmulo de adversidades como um cerco sem saída, quando, na verdade, estamos diante de um processo de reajuste de forças. Imagine o cenário de um indivíduo que, ao despertar, depara-se com o peso de dívidas que parecem impagáveis, o desenrolar de um processo jurídico que ameaça a estabilidade e, para coroar a amargura, o vazio deixado por um ente querido que partiu para as dimensões do além. O ar parece rarefeito, o peito contrai-se em angústia e a mente, superaquecida por pensamentos de escassez, começa a falhar na tomada de decisões simples. É nesse ponto que a análise psicológica revela o movimento da alma, a tendência ao soterramento emocional sob o volume das cobranças externas. Entretanto, a visão técnica da espiritualidade nos convida a observar que o corpo espiritual, ou perispírito, absorve as tensões do medo, gerando obstruções nos centros de força que, se não drenadas pela prece e pela ação consciente, podem converter-se em doenças físicas. A superação prática dessas crises simultâneas começa pela segmentação dos problemas. O luto exige o tempo do sentimento, a dívida, o tempo da matemática, o processo, o tempo da paciência. Um exemplo real de reerguimento ocorre quando o trabalhador, em vez de paralisar-se diante do montante da dívida, decide negociar a primeira parcela, aceitando a sua condição atual com humildade.
Ao fazer isso, ele libera energia mental antes presa no ciclo do desespero, permitindo que a intuição espiritual encontre novos canais de providência. A dor da perda, por sua vez, pode ser vivida como mudança de endereço vibratório, onde o afeto continua a circular através dos fios invisíveis da memória e da prece. O processo de cura não é um salto milagroso para fora do problema, mas a transição gradual da consciência, que deixa de se ver como vítima da fatalidade para se reconhecer como operária do próprio destino. A vida não nos retira o chão sem nos oferecer as asas da resiliência, e cada desafio vencido na esfera material repercute como vitória definitiva nos registros da nossa evolução imortal. Prece de irradiação. Mestre Jesus, após este mergulho nas águas do entendimento, expandimos agora nossas vibrações para além destas paredes. Irradiamos luz para todos os irmãos que, neste momento, sentem que suas vidas estão desmoronando. Que os fluidos de revigoramento alcancem aqueles que enfrentam o desemprego, as salas de audiência e o silêncio dos cemitérios. Pedimos a higienização fluídica desta casa, limpando as esquinas dos cômodos de toda a energia de desespero. Envolvemos em luz os animais de estimação deste lar, para raios naturais de nossas tensões, pedindo que recebam o amparo vital necessário, que a nossa paz alcance os nossos credores, os nossos juízes e os nossos afetos no além-túmulo. Encerramento. Concluímos este exercício de higiene mental com o compromisso de manter a calma sob pressão. Que o rigor científico de André Luiz nos recorde a importância de respirar e que o realismo profundo de Camilo nos dê a força para encarar a verdade sem máscaras. O trabalho de reerguimento prossegue no silêncio do dever cumprido. Está encerrado o Evangelho no lar de hoje, com amor e gratidão. E que assim seja.